Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Cine Escola. O nosso programa traz para você abordagens, observações a partir de temas de filmes. E hoje nós iremos falar sobre o filme Aos Teus Olhos. Boa noite, Carol. Boa noite, Angélica. Boa noite a todos. Então, gente, nosso programa, como nós dissemos, é uma parceria entre a Comissão OAB Vai à Escola de Nilópolis com a TV Erga Omnes, e a TV, você pode assistir esse nosso programa ao vivo, às segundas-feiras, de 15 em 15 dias, ou então pela TV Erga Omnes, pelo site ergaomnes.tv.br. E aqui nós iremos hoje fazer a abordagem do filme, então a Carol vai trazer para vocês um pouco do que trata, né, o filme que hoje nós iremos falar. Então, o filme Aos Teus Olhos fala de um professor de natação carismático e extrovertido, querido por todos, e ele se vê em apuros quando um dos seus alunos diz à mãe que o professor lhe deu um beijo na boca durante a aula de natação, no vestiário após a aula de natação. Alegando inocência, Rubens é acusado pelos pais da criança e passa a ter que lidar com um verdadeiro linchamento virtual, que começa por mensagens no grupo de natação, mensagens de WhatsApp no grupo de natação, e aí vai para as outras redes sociais, como o Facebook. Vamos lá, pode rodar, produção, o trailer. O trailer. Aê, meus vermelhos! Quero ver hoje bater essa perna, hein? Agilidade. Alex, vem, cara. Bora lá, hein? Vai, vai! Vai, molecão! Vai, filho! Vai, Alex! Vai, não arrega não! Vai, vai, vai! Vamos! Uma pena do Alex. Precisava ter feito aquela ceninha? Senta a cabeça, Alex. Dona Ana, diretora? Sou eu, Como é mesmo o nome do professor da turma vermelha? E aí, Alex? Rubens. Quem garante que ele nunca passou dos limites com as crianças? Rubens, queria falar com você sobre o Alex. Aconteceu alguma coisa? Alex disse que você foi muito carinhoso com ele. Mano, eu sou carinhoso com todas as crianças. E o que a Ana queria contigo? Falar comigo. Sobre o Alex. O que foi que ela te falou? Você não viu o que a mãe dele postou na internet? Você acha que eu seria capaz de fazer uma coisa dessas? Eu não quero que o Alex ou nenhuma criança tenha medo de mim. Eu acho compreensível que eles estejam assustados. Eu estou assustado, Ana. Você não devia ter postado esse troço. Olha aqui, Davi, se você não tem coragem de enfrentar essa situação, a verdade, eu tenho. O senhor está condenando uma pessoa sem ter certeza. Eu só quero que ele fale a verdade. Não, o senhor quer um culpado. Você viu o que estão falando de você? Ah, mas não é verdade. Claro que não é verdade, né? Você já pensou se for verdade? Pode ser ruim pra todo mundo. Pro clube, pra você. Olha, acho que tá acontecendo uma grande confusão. Não, não tem confusão nenhuma, não. Minha palavra não conta? É isso, né, gente? Então, para vocês, né, eu esqueci de me apresentar, eu sou Angélica Lira, ao meu lado aqui, com a apresentadora do programa, está a doutora Caroline Valente, somos advogadas e membros da Comissão OAB Vai à Escola. E para darmos prosseguimento ao nosso programa, nós convidamos, então, para compor aqui o estúdio junto conosco, as convidadas da noite de hoje, doutora Líbera Copete e doutora Cláudia Miranda. Sejam bem-vindas, queridas. Obrigada, boa noite, obrigada. Boa noite. Então, nós vamos agora fazer a apresentação das nossas convidadas. Eu apresento a doutora Líbera Copete, que é advogada, professora, mestre em Direito e presidente do IBDFAN de Mato Grosso do Sul. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite. E eu vou apresentar... Fala comigo ou a Caroline? Ah, tá, com a Caroline, desculpa. Não, Líbera, vamos lá. A nossa outra convidada, Cláudia Miranda,
psicóloga, psicanalista há 40 anos, especialista na área de infância e adolescência no âmbito hospitalar e consultório particular, e também especialista em autismo infantil. Bem-vinda, Cláudia. Boa noite a todos. Bom, gente, então agora nós chamaremos o nosso primeiro intervalo e após retornarmos desse nosso pequeno tempo, nós voltaremos com a doutora Líbera para a apresentação da primeira parte. Até daqui a pouco, hein? Esperem aí. Retornamos, então, com a apresentação da sua exposição com a doutora Líbera Coppetti. Fique à vontade, doutora, a palavra é sua. Obrigada, Angélica, obrigada, Caroline, obrigada pelo convite, parabéns aí por essa iniciativa de vocês, de a gente, através da arte, o direito e a arte se comunicam, então, através da arte, a gente poder discutir temas que, infelizmente, né, esse tema que a gente vai estar abordando aqui, que infelizmente faz parte do nosso dia a dia. E, coincidentemente, hoje, antes de começar a fala, a gente ia olhando o meu celular e me apareceu uma notícia muito assustadora, que um homem hoje havia sido linchado nesse final de semana e queimado vivo numa cidade do México por causa de uma mensagem de WhatsApp, né, aquelas correntes de mensagem de WhatsApp que estavam dizendo que havia um homem que estava raptando crianças naquela cidade. As pessoas identificaram que seriam ele e, portanto, fizeram justiça com as próprias mãos, não deixaram nenhuma autoridade policial chegar. Quando as autoridades policiais chegaram, esse homem já havia sido espancado e queimado vivo. Saiu hoje nos jornais, procurem sobre essa história no México. E aí foi descoberto que ele foi morto por engano, que na verdade se tratava de um turista, um assessor parlamentar, inclusive, que estava lá visitando a cidade, uma cidade turística, e que foi, infelizmente, confundido por essa barbárie, né? E a gente diz barbárie porque efetivamente a gente volta, né, à idade do Homem das Pedras, enfim, né, a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, em que as pessoas faziam justiça com as próprias mãos. E fazendo aqui um paralelo, né, esse filme, ele nos, guardado as suas devidas proporções, mas esse filme também nos revela, né, essa história interessante de que essa mãe, angustiada com toda essa situação que envolvia o filho, uma acusação de abuso sexual, resolveu então fazer justiça com as próprias mãos. E a gente sabe que hoje o maior meio de se fazer justiça com as próprias mãos é com a internet, né? Uma mensagem na internet, uma publicação, ela é capaz, em segundos, de gerar uma extensão absolutamente enorme, de chegar, atravessar fronteiras, né, nacionais, internacionais. A gente sabe a velocidade das redes e é efetivamente o que esse filme ele nos trata, né? Então, é importante a gente fazer aqui, vou falar mais um pouquinho da parte jurídica aqui, interessante da gente comentar. Então, esse filme ele trata de uma suposta acusação de abuso sexual cometido em detrimento de uma criança por seu professor, né? E o filme deixa sempre ali uma situação de dúvida: será que cometeu? Será que não cometeu? A gente analisa aqui em diferentes pontos ali, há uma dúvida, às vezes até uma passividade dele inicial, de não tomar nenhuma iniciativa, de não responder imediatamente aos questionamentos. Então, deixa-se, então, aquela dúvida, né? Então, na dúvida, onde a fumaça tem fogo. Então, assim, a gente já vê toda uma dinâmica ocorrendo aí, né? Então, quando a gente fala aqui de abuso sexual, né, de um crime cometido em detrimento de crianças e adolescentes, a gente tem que primeiro lembrar o que é, né, esse ato libidinoso, né, o que é. Hoje, dentro da nossa legislação penal, a gente tem um estupro de vulnerável, tá? Então, quando a gente fala
de qualquer espécie de, e lembrando, eu não preciso ter necessariamente uma conjunção carnal, ou seja, em se tratando de uma penetração, por exemplo, nestes casos, para que haja o crime de estupro de vulnerável. Hoje, o artigo 217-A do Código Penal, ele estabelece que ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Tá? Ou seja, qualquer espécie de ato libidinoso, tendo ou não conjunção carnal, é caracterizado dentro do nosso Código Penal como estupro de vulnerável. E o que é o ato libidinoso? É tudo aquilo que vem para satisfazer a libido, ou seja, tem cunho sexual, né? E aí a grande dificuldade que a gente encontra hoje dentro dos tribunais e nesse tipo de processo, porque diferentemente quando a gente fala em estupro propriamente dito, quando eu tenho a conjunção carnal, efetivamente, nós temos provas materiais, né, desta violência praticada em detrimento de uma pessoa, em detrimento de uma criança. Quando a gente fala na espécie de abuso sexual, que está dentro, né, classificado criminalmente como estupro de vulnerável, quando a gente fala de abuso, a grande questão hoje, o problema é a gente diferenciar um abuso real de uma falsa acusação de abuso. Porque geralmente nesses casos, como eu disse, a gente não tem efetivamente a prova material de que ocorreu. A gente tem o quê? A gente tem a fala da vítima, como é no caso. Então, é a fala do menino que externa para sua mãe. E aqui eu faço um parênteses. O filme também deixa para a gente uma dúvida de como foi essa fala dessa criança. Houve uma fala externada dessa criança ou houve uma interpretação equivocada? A professora vai poder falar um pouquinho melhor para a gente, mas a gente, na psicologia jurídica, a gente utiliza também muito uma expressão, o professor Jorge Trindade sempre fala muito disso, que é a heurística do viés confirmatório, que é quando a gente parte de uma premissa equivocada. Então, por exemplo, a gente parte de uma premissa que se a pessoa deu um beijo, enfim, um beijo na bochecha, vendo por trás, aquilo foi um abuso sexual, então, portanto, eu parto da premissa que houve uma violência sexual. Ou seja, eu parti de uma premissa equivocada, tendo-se como uma verdade absoluta. Né? Então, a grande questão dessas situações é como eu ter uma certeza. Né? Então, quando a gente fala de abuso sexual de crianças e adolescentes, a gente verifica que, em regra, tá? Mais de 90% dos casos, a palavra é a da criança. Hoje a gente tem, como é que é tomada a palavra dessa criança, tá? Hoje, a Lei 13.431 de 2017, que ela trata, né, do sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes, ela tem como regra que a criança ela deve ser ouvida, tá, pela rede, através da escuta especializada e do depoimento especial, tá? Então, a criança ela é ouvida, né? A gente falava antigamente do depoimento sem dano, né? Hoje a gente tem efetivamente o depoimento judicial. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o depoimento especial, perdão. E esse depoimento especial, num caso de acusação de abuso sexual, a criança é ouvida. Ela pode ser ouvida tanto em sede da delegacia quanto em sede judicial, certo? E ela tem que ser tomada de forma mais urgente, mais rápida, a oitiva dessa criança, justamente para que não haja contaminação dessa prova, tá? Então, esse depoimento especial, segundo a Lei 13.431, ele é regido por protocolos. Então, é uma forma de escuta da criança que protege a criança, ou seja, para que ela seja ouvida, né, tenha todo o seu direito de falar, de ser ouvida, num ambiente acolhedor, porque imagina, se a criança efetivamente sofreu uma violência, ela vai ter que ser constrangida, infelizmente, ali a gente vê que o delegado fala, ele vai ter que fazer corpo de delito, a criança vai ser ouvida, né? Há todo um constrangimento que acontece nessa situação, então imagina o trauma causado nessa criança, e este sistema protetivo ele veio justamente para proteger essa criança, para preservar a fala, então a criança ela vai falar dentro, através, né, desse depoimento especial,
em que ela vai ser ouvida através de uma pessoa capacitada em depoimento especial, que vai tomar esse depoimento especial e de uma forma não indutiva, ou seja, de uma forma em que ele permita com que a criança, ele primeiro faz um rapport, ou seja, conversa com a criança, explica o local onde ela está, enfim, deixa a criança falar livremente. E as perguntas, elas têm que ser abertas, então não pode ser perguntas indutivas, né? E a grande questão desse filme aqui, interessante, é que a gente parte, portanto, de uma premissa que a criança falou para a mãe que efetivamente o professor a beijou na boca. Então, a partir do momento que o professor beijou uma criança na boca, que eu tenho um ato libidinoso, né? E a grande diferença né, como eu disse, ato simples, por exemplo, de dar um banho numa criança, por exemplo, pais, a gente vê muita situação de acusações de abuso sexual, é quando aquele ato comum, aquele ato corriqueiro do dia a dia, um ato de higiene do dia a dia, ele se torna um ato libidinoso, né? Essa é a grande dificuldade que a gente tem em diferenciar. E a gente também tem muitas situações de falsas acusações de abuso sexual, infelizmente. Eu até dei uma palestra semana passada no Ministério Público da Bahia, relatando os procedimentos, né, dessas falsas acusações de abuso sexual, seja por uma premissa equivocada, seja por um ato de alienação parental, infelizmente, uma criança, eu já tive inúmeros casos, infelizmente, já atuei em várias situações da criança expor uma situação que, infelizmente, não ocorreu, situações em que a criança mente. Infelizmente, a gente até, desde a década de 80, a gente já tem, a professora vai poder falar um pouco melhor para a gente, aquele mito de que criança não mente. Estudos norte-americanos, desde a década de 80, já demonstram isso. Criança mente, criança fantasia, criança inventa histórias, né? Criança atribui, criança dentro da sua imaginação, dentro da sua compreensão, mas também criança fala a verdade. E a gente conseguir distinguir quando uma criança está falando a verdade ou quando ela está pressionada, ou ela inventa determinada situação para sair de outra situação, é muito difícil. Então, a gente precisa de pessoas extremamente capacitadas para ouvir essa criança. E o que a gente vê de mais grave aqui, afora a situação de uma possível ocorrência de abuso, né? Primeiro, a gente parte de uma premissa de acusação. Então, o que esse filme ele traz para a gente de mais concreto, porque a gente vê que é como se ele não terminasse o filme, né? O que ele traz para a gente de mais concreto é que esse professor, ele já foi efetivamente condenado. Ele já foi condenado. Então, todo o escárnio social, né, tudo aquilo que uma pessoa, enfim, efetivamente condenada sofreria, ele sofreu, inclusive sem ter possibilidade de falar. Que a gente vê uma cena, inclusive, que ele tem o carro pichado, pedófilo, antes mesmo dele ir na delegacia e prestar seus esclarecimentos, né? Então, a rede social, ela é muito rápida nesse sentido, né? E aqui a gente vê uma situação muito grave, é um crime também, as pessoas esquecem que compartilhar mensagens, essa participação nesses grupos que a gente vê, as pessoas compartilhando mensagens, compartilhando informações, isso também é crime. Tá? Então, a gente tem que cuidar muito em relação quando a gente recebe uma informação dessa, porque a gente tem uma máxima aí dentro do nosso Código Penal que estabelece a nossa presunção máxima da inocência, né? Então, ninguém será culpado até que ele seja efetivamente condenado, inclusive no seu trânsito em julgado. Então, a gente tem a presunção da inocência. Acontece que esses casos de acusação de abuso sexual, em razão da própria natureza, né, desse crime, em razão da própria gravidade, ele promove uma comoção muito grande, uma fúria, uma necessidade de proteção, porque a gente visualiza que isso poderia estar acontecendo com o nosso filho, com alguém próximo da gente, e as pessoas, elas acabam, como infelizmente, naquele caso que eu relatei do México, as pessoas acabam fazendo justiça com as próprias mãos, e a justiça com as próprias mãos aqui nesse caso é efetivamente eu tornar público e tornar na rede social. Então, por mais que esse professor se defenda, por mais que essa criança, vamos dizer que fosse seguido efetivamente, né, o procedimento, a criança fosse ouvida em sede de depoimento especial, e a criança relatasse que efetivamente foi abusada, ou que ela relatasse que isso não ocorreu da forma como a mãe entendeu,
porque isso também pode ter acontecido. Não sei se os doutores notaram que quando o pai questiona a criança não fala, até porque já é um pai também que tem uma questão ali, um abusivo emocional, né? Quando o pai questiona a mãe de que forma que a criança comentou, a mãe desvia do assunto. Então, às vezes, nem a mãe sabe efetivamente o que a criança relatou para ela. Então, é muito importante a gente aqui, como cidadão, e aí por isso a importância desse tipo de programa que a gente está tendo aqui, a gente toma cuidado. Um caso muito conhecido, e talvez quem é mais novo às vezes não se lembre, mas procurem saber essa história, é o caso base, da escola base, que aconteceu em São Paulo, em que diretores de uma escola foram linchados por todos os jornais, publicamente, porque um aluno havia falado para sua mãe que ele havia sofrido abuso sexual. E aí virou um telefone sem fio, e aí começaram a aparecer crianças que falavam. E aí, quando foram se apurar efetivamente os fatos, o delegado também naquela época conduzido de uma forma muito equivocada, expondo esses proprietários, infelizmente constatou-se que aquela criança havia mentido, ele havia criado uma história, a criança ela não tem, às vezes, noção daquele estrago que foi, mas essas pessoas, elas mesmas tendo sido consideradas inocentes, eles foram efetivamente condenados, a escola foi fechada, eles perderam o seu negócio, a sua empresa, perderam a sua dignidade, um deles, inclusive, morreu. Então, a gente não tem como voltar atrás nesses casos, né? Então, o que esse filme nos mostra, a importância da gente ter cuidado, da gente ter atenção com a criança, cuidar a forma como essa criança é ouvida, entender que criança fala a verdade, mas também criança pode mentir, criança pode inventar determinada situação. A fala daquela criança, temos que entender qual foi o contexto que aquela criança falou, emitiu a sua fala. E a gente ter cuidado em expor isso em rede social, em compartilhar determinadas informações, sob pena da gente estar aqui voltando à Idade da Pedra, voltando à lei de Talião e cometendo injustiças, né? Porque é o que essa mensagem desse filme nos traz. A gente tem, na dúvida, a gente não poderia, enfim, aquela mãe não poderia ter feito aquilo, porque efetivamente, se fosse considerada o professor inocente, ela com certeza sofreria, e todos aqueles que compartilharam aquelas informações em rede sofreriam ações de reparação de dano moral, mas a gente sabe que essa reparação desse dano moral, infelizmente, não seria possível retomar a vida perdida por essa pessoa. Eu, infelizmente, atuo em alguns casos de falsas acusações de abuso sexual, em que pais ou mães foram afastados dos seus filhos por longos anos e que foi efetivamente demonstrado que não havia acusação de a prática de abuso sexual, mas, infelizmente, esses vínculos foram rompidos, e a gente conseguir reconstruir esses vínculos é muito difícil. Agradeço a participação aí e vou continuar aqui para a gente discutindo um pouquinho mais sobre o filme, tá bom? Muito obrigada. Excelentes abordagens, doutora Líbera. Nós que agradecemos a sua participação e a sua disponibilidade para estar aqui conosco hoje, falando de um tema tão sensível e que foi exposto da melhor forma possível. E então nós iremos agora para mais um intervalo comercial e voltamos já com a fala da doutora Cláudia Miranda no próximo bloco. Aguardem e fiquem aí para mais. Até mais. Voltamos rapidamente. Agora a gente vai deixar a doutora Cláudia Miranda, psicóloga, falar um pouquinho das suas ponderações sobre o filme. Por favor, Cláudia, a palavra é sua. Sério. Antes, eu gostaria muito de agradecer o convite feito, né, pela Carolina, né, e pela Angélica, para participar dessa atividade tão criativa, né, de poder usar um filme para discutir um tema tão importante como é o abuso sexual, né?
Eu acho que o filme, o próprio título, né, aos teus olhos, né, como é que tu vês, né, como é que tu vês as coisas que acontecem nesse filme, né? O próprio filme mostra a complexidade, né, de uma situação de suposto abuso sexual, né, onde o professor acaba, vamos assim, totalmente vitimizado, sem um espaço para sua defesa, né? Ele é julgado, ele é linchado praticamente, né, pelas redes sociais, e se esquece, né, vamos dizer assim, do menino, do Alex. O meu olhar, né, um olhar de psicóloga, de psicanalista, vai direto, vamos dizer assim, para a família do Alex, né? O que a gente percebe, né? Percebemos, assim, uma dupla de pais, né? São separados, né? Então, é um casal de pais muito desajustados, né? A conversa entre eles é tensa, é de briga, a mãe reclama que o pai não dá a atenção necessária para o menino, né? Que não se importa com o filho, e, vamos dizer assim, esse filho vai para a natação, vai fazer aula de natação, né? Que a gente não sabe se ele gosta, né? Eu trabalho no consultório há 40 anos, né, nessa área, e muitas vezes chegam no consultório situações dramáticas, né, onde a criança faz uma determinada atividade, obrigada pela mãe, obrigada pelo pai, vamos assim, às vezes o pai ou a mãe quer, através, né, da atitude, do empenho do filho, realizar algum desejo seu. Então, nesse filme, a gente não sabe se o Alex, que é um menino que se mostra inseguro, né, frágil, envergonhado, inibido, né, está sendo obrigado a fazer um tipo de atividade física, natação em vez de futebol, basquete, né, sem querer, né. A outra coisa que se destaca, né, de maneira bem significativa, é o perfil do pai, né? Ele é um pai autoritário, né? Ele é um pai frio, ele fala sem olhar para o menino, ele é um pai que cobra, tanto que aquela cena em que há um treino para a competição, o pai fica correndo, né, ao lado da piscina, dizendo para o menino andar, correr, nadar, mas não é num tom, vamos dizer assim, de apoio, né? Que muitas vezes um pai pode fazer de apoio, de estímulo, não, é de cobrança, de uma grande cobrança, né? Então, frente a isso, eu destaco, né, esse comportamento do pai e me pergunto, né, os meus olhos que olham por trás das coisas, né? A gente, psicóloga, psicanalista, a gente olha mais além, né, do concreto. Eu perguntaria, o problema do Alex é com o professor ou o problema do Alex é com o pai? Que ele desloca para o professor, né? Que ele desloca para o professor e que ele pode, como a doutora Líbera colocou, né? As crianças falam a verdade, mas às vezes as crianças têm necessidade de inventar para poder serem ouvidas, né? Então, uma hipótese é que houve o abuso, a outra hipótese é que não houve. Na hipótese em que não houve abuso, né? Uma das questões que eu levantaria é que esse menino pode ter inventado justamente para chamar o pai no seu lugar de pai, né? Ele sendo abusado por um professor, o pai teria que se aproximar, o pai teria que assumir uma posição, o pai teria que se envolver com ele, né? Então, de novo, eu pergunto assim para nós, qual é o grande problema que ocorreu ali, né, nesse filme? É um menino com um professor ou é um menino com um pai? O professor completamente oposto ao pai, um rapaz jovem, né, carismático, simpático, brincalhão, carinhoso, né, com todas essas crianças. Tem uma cena que ele levanta uma menina, né, ali pegando um pouco as nádegas da menina, ele é afetuoso, ele é carinhoso, né, isso aí, vamos assim, pode se confundir com
carinho e carícia, né? Isso é uma das coisas importantes quando a gente avalia uma criança, seja numa perícia, ou seja uma criança que vem ao consultório mesmo para tratamento psicológico, a gente avalia muito bem como é que ocorreu o fato dito de abuso, né? Para realmente podermos confirmar ou não. Nós vamos explorando o que a criança diz, né? Por exemplo, para o Alex, aí a gente ia pedir que ele contasse como é que aconteceu o beijo, né? E aí a gente vai vendo por partes a descrição do fato e poderemos, com isso, levantar uma hipótese de veracidade ou não, ou que aquela cena não é uma cena real, né? No caso dessa história, desse filme, eu levantaria a hipótese de uma tentativa com uma coisa dramática, né? Ser beijado pelo professor, o pai se interessasse pelo filho e fosse em busca da resolução disso, né? Então, além, vamos assim, de todo o trabalho jurídico, né, de investigação e de definição, a gente já tem que pensar, né, no trabalho psicológico com esse menino e com essa família, de restituição do vínculo, né? O trabalho de restituição do vínculo é um trabalho que eu faço muito com crianças que sofreram situações de separação litigiosas, que foram objetos, vamos assim, de briga, né, entre os pais, que em função disso, da alienação parental, né, um pai consegue afastar um filho do outro genitor, há rompimentos de vínculos muito importantes. Então, nesses casos, a gente procura trabalhar, né, a restituição do vínculo com aquele genitor que ficou, vamos dizer assim, afastado, tá? Eu acho que o filme, o tempo todo, ele está nos dando indicadores, né, de houve ou não houve, né, o abuso sexual. Mas é muito interessante que o professor vai respondendo, né, as coisas de uma maneira a tentar tirar, né, dos fatos a questão do abuso. Ele fica muito travado, ele fica muito assustado, ele até diz que fica muito assustado, que ele não esperava isso, e ele realmente não soube muito bem como se colocar já diante de uma situação muito grave, de acusação muito grave. Mas, por exemplo, um dos indicadores, né, a sunga do Alex vermelha, né, foi encontrada no vestiário, né, no armário do professor. Bem, a gente sabe que os abusadores sexuais, os pedófilos, eles gostam de guardar, né, objetos das crianças que eles abusaram. Então, são calcinhas, são sunga, são perfumes, são correntinhas, né? Então, isso é uma coisa comum que a gente encontra nessa prática perversa do adulto com a criança. Então, poderia-se pensar que o professor guardou a sunga, né, como uma coisa em relação a estar usando o Alex como objeto sexual. Mas, ao mesmo tempo, né, é dito ali, mas as crianças esquecem nos vestiários óculos, sunga, touca, e os professores guardam. Então, assim, o filme o tempo todo está jogando com indicadores de abuso, né, ou não, né? E o que é muito interessante, porque esse é o trabalho que nós fizemos, né, tanto os advogados, né, na sua área, nós, psicólogos, seja numa perícia ou mesmo com um paciente que vem para tratamento, nós vamos avaliando esses aspectos para poder, esses indicadores, para poder realmente resolver o problema, tá? Mas eu, assim, encerrando a minha fala, para que a gente possa debater, que eu acho que é importante, eu levantaria essa questão. Qual é o problema do Alex? É o professor ou é o pai? Certo? Então, ficamos por aqui. Obrigada, Cláudia, pelas suas ponderações. Então, vamos rapidinho para o nosso intervalo e logo, logo voltamos nós quatro. Tá ótimo. Vamos lá.
Estamos de volta no nosso último bloco, é o nosso bloco de debates, né, de conversas aqui entre todas nós, que iremos fazer algumas abordagens aqui para vocês, né? Uma das coisas que ficou muito bem, assim, né, que foi muito bem se ressaltado no filme, que inclusive faz parte do trailer que foi mostrado aqui para nós, é a questão da palavra, como a própria Líbera falou, né? O professor Rubens, na hora que ele é chamado na delegacia, ele pergunta para o delegado: a minha palavra não conta? E o delegado retruca, né? Responde a ele: a palavra da criança não conta? Então, doutoras, como que a gente resolve esse dilema? Olha, bom, é uma questão muito complexa, porque assim, quando a gente tem aqui a proteção de vulneráveis, e aqui a gente está falando, né, de menores de 14 anos, então são os vulneráveis dentro do nosso ordenamento, a nossa legislação tem como foco a criança, este vulnerável, então, indúbio pro vulnerável, né, dentro dessa rede, dessa proteção que a gente tem. Então, a palavra da criança, como eu disse, ela conta muito, muito, porque se a nossa legislação não tivesse em conta, né, a palavra da criança, não haveria possibilidade, nesses casos, de haver, né, uma eventual condenação. A questão é aquilo que eu disse no começo, né, é a gente, e a doutora disse também, né, quando que esse carinho, né, quando que isso se torna, né, um ato libidinoso, né, e como que a gente faz a aferição dessa verdade? São as situações mais complexas que existem, mas para que a gente possa garantir o contraditório e ampla defesa, e da própria criança, para que seja protegida, a gente tem que seguir os procedimentos corretos. Então, há que se ter o depoimento especial dessa criança, tomado de uma forma absolutamente correta, dentro, né, dos normativos legais, e aí a gente encontra um grande problema, tá? Por quê? Não são todas as comarcas, as cidades desse Brasil enorme que tem um local para depoimento especial, tá? De criança. Então, a gente já começa aí, né? A gente tem pouquíssimos profissionais, a doutora com certeza já deve ter visto muitas situações em que o depoimento especial da criança é tomado, mas de uma forma absolutamente indutiva, ou seja, você faz perguntas para aquela criança, colocando para aquela criança, e a criança ela vai responder até mesmo para ter uma confirmação, para sentir que ela acertou, né? Ou para ela sair validada. Ela foi validada. E eu faço um parâmetro aqui, tem um filme muito interessante que eu indico demais que vocês assistam sobre o tema, que chama A Caça, tá? Foi citado aqui nos comentários pelos nossos... ele é extremamente, assim, Andréa, muito interessante. E eu fiz um curso de depoimento especial, inclusive com a doutora Glícia aí no Rio de Janeiro, e a gente discutindo sobre o filme A Caça, e a primeira coisa que a gente nota nesse filme A Caça é quando este profissional, esse policial, ele vai tomar o depoimento, porque ele tem uma conversa com a criança ali na escola, e ele começa a colocar informações, olha, fala que você vai ser boazinha, você é uma menina boazinha, ele fez isso em você? Então, ele coloca informações ali, validando, né, aquela situação, e é uma clara situação que a criança inventou. Eu tive um caso, e a doutora ali comentou um caso de alienação parental gravíssimo, em que a criança, ela sofreu uma alienação parental tão grave, gente, da mãe, ela não aguentava mais aquela situação, que ela vai e diz que o pai cometeu um abuso sexual contra ela. E um fato interessante para comentar aqui é que quando meu cliente me procurou, e eu tenho uma forma de atuar, que inclusive eu coloco no meu contrato, que se de alguma forma, eu sou advogada familista, não sou criminalista. Então, eu acredito naquilo que eu estou defendendo, né? Tem advogados criminais que aceitam defender, outros não, enfim. Eu não advogo para abusadores. Então, se eu acredito que aquela pessoa cometeu um abuso, eu tenho o direito de sair daquele caso, eu não vou ficar atuando naquele caso. E aí, nesse caso, foi interessante. Então, quando meu cliente me contou, olha, a criança contou que eu tentei pegar ela, abusar ela, e que ela correu e se escondeu embaixo da cama. E isso em depoimento especial, tá? E ele falou, doutora, olha aqui as fotos da minha casa, só tem dois quartos. As duas camas da minha casa são cama box. A criança não tem nem como entrar dentro.
Então, a cabeça da criança, e esse caso foi interessante, porque a gente conseguiu a nulidade do depoimento especial, que foi tomado de uma forma absolutamente incorreta, lembrando aí o filme A Caça, e a criança, ela revelou para uma psicóloga extremamente preparada, e eu dou salvo de palmas para essa psicóloga, porque esse meu cliente ficou 18 meses sem qualquer contato com a filha, porque é feita uma medida protetiva, ou seja, já há uma pré-condenação aqui, porque quando se trata de pai e de mãe aqui, você já afasta imediatamente a criança, porque é indúbio para a criança, né? E aí, nesse caso, a criança contou que ela inventou essa história, ela procurou no Google, ela inventou essa história porque queria fazer a mãe feliz. E aí é muito triste ver o sofrimento que aquela criança estava, e quando ela contou para a mãe, isso é mentira, foi uma mentira, a criança tinha 8 anos, a mãe falou, agora você mantém a história, porque eu gastei muito com advogados. Nossa. E aí a criança, ela contou isso nesse segundo depoimento, foi horrível, assim, né? Então, assim, você imagina, foram 2 anos sem ver o pai, essa criança numa culpa tremenda, essa criança tentou cortar os próprios pulsos. Eu imagino. Então, E se que existem, gente. Criança inventa, criança conta história. Então, é o contexto que a gente tem que analisar. E é por isso se a gente parar para analisar, né, Líbera, dentro do próprio filme, esse contexto ele é real também, né? Porque, como a Cláudia trouxe para a gente aqui, esse debate final, né, que ela trouxe, a ideia da reflexão, de que a gente pense que se a criança está querendo chamar a atenção do pai, inclusive há uma parte do filme que ela pergunta para o pai, você vai ficar aqui hoje, né? Você vai ficar comigo, né? Então a ideia era chamar a atenção do pai, e ali ele estava conseguindo o que ele queria, né? Então, de repente, a gente traz realmente para esse contexto, né, Cláudia? O que você pode trazer para a gente, então? Eu acho que esse é o ponto importante, assim, né? As figuras parentais, como é que elas estão funcionando para a criança em termos de desenvolvimento, e o que a criança vai buscar ao longo da vida para, vamos assim, poder compor a necessidade que ela tem de ter um pai e uma mãe próximos, que possam apoiá-la, que possam ajudá-la a se desenvolver, né? Então, nesse exemplo, né, me parece que está muito claro uma invenção, né, desse menino, para que o pai realmente fique, né, já que o pai é todo machão, né? Ele vai também muito em torno do viadinho, né? Que não pode ser um viado, ele vai dar a atenção necessária que esse filho tá buscando, né? Então, a doutora Líbera também falou, os casos de alienação parental, a gente vê muito falsa denúncia, né? E aí a gente vê pelo jeito que a criança traz para a gente pode examinar. Eu lembro de uma menina que ela entrou e disse assim, o pai pegou na minha pepeca. Aí eu tentei conversar com ela, ela só dizia, o pai pegou na minha pepeca. O pai pegou na minha pepeca. Era decorado pela mãe, né? Ela tinha que chegar ali para mim, né, e me dizer isso. Então, tu já vai vendo quando é verdade e quando não é verdade, né? Na maneira que a criança fala, a gente vai podendo, felizmente, ir desvendando esses casos na melhor maneira possível, porque, às vezes, nos chegam situações, seja para perícia ou seja para atendimento individual, e que as crianças já estão muito maltratadas, já são anos, né? Anos de briga e anos de ruptura, que é o que a gente menos quer, a ruptura com ambos os pais, né? Os pais podem ter todos os seus defeitos, é assim que eu vejo, mas são pai e mãe, né? Então, assim, eu já tive situações de pai traficante, né? De mãe prostituta, mas são pais e mãe que precisam manter os vínculos, né? Para o desenvolvimento dos filhos. O que é só para complementar aqui o que a doutora falou, o que é mais importante que a gente olha, eu acho que a doutora também acredita, observa muito isso, é que pode olhar no filme. O que a gente menos vê depois é um olhar sobre a criança, né? Sim. A gente não vê uma proteção na criança, a gente não vê a criança sendo encaminhada por um profissional, será que ela sofreu algum trauma? Vamos encaminhar numa psicóloga, vamos ouvir essa criança. O que a gente menos vê é isso, a gente vê uma sede de vingança e de aparente proteção. De linchamento, né?
Como a Carol falou, né? O lixamento virtual, que hoje está muito em moda, né? Não explorem a criança. E um ponto que me chamou muita atenção, eu não sei, que eu até falei no começo da minha fala, é que o pai questiona para a mãe, ele te contou, e como que ele te contou? Como ela não foi? fala direito como ele contou. Será que ela concluiu? Será que ele falou de um jeito e ela concluiu que aquilo que eu falei da heurística do viés confirmatório? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? E, na verdade, a mãe chega até o momento que a mãe ela não confirma que falou que foi na boca. Sim, ela não confirma. Não, a mãe ela foi embora, ela não quis saber. Ela foi conduzindo, né? Exatamente. Até que ponto essa mãe também não queria chegar contra o pai? Olha, tá vendo o resultado do teu filho? Que eu percebi também, né? De repente, né? Não tem pai. Até que ponto também não teve a construção da mãe? Essa cena, como a doutora Líbera disse, tem uma hora que a criança some do filme, né? Que é justamente o foco era no professor. É importante disputá-la, né? Ela some e a mãe toma, então, o poder, né? Sobre o professor, sobre a situação, escreve para os outros pais. Então, assim, isso chama muito atenção, né? Inclusive, então, ela comenta isso no filme, né? Ela comenta dizendo que se você não tomar providências, eu vou tomar. Né? Como se você é um pai omisso. Eu estou atenta às necessidades dos nossos filhos. Você não. Você só foi lá, por mais que ele tenha ido na competição de piscina e tenha feito um ato totalmente, né, ali violento contra a criança, né? Porque ele ficou pressionando. Então, hoje a gente está vivendo assim um caos do nosso sistema nesse sentido. A gente tem uma lei protetiva muito importante, mas é aquilo que eu disse, né? A gente não tem profissionais capacitados, a gente ainda não tem todo esse aparato necessário, profissionais. A palavra da criança é tida como uma verdade absoluta, mas a gente nunca se observa, né? Porque a principal meio de prova, a prova é a palavra da criança, como eu disse, eu não tenho uma prova material, né? Dessa situação. Então, a prova a fala externada pela criança é a principal prova, né? Mas essa prova pode estar contaminada. Eu escrevi um artigo sobre falsas acusações de abuso e eu falo que a gente tem no mínimo 4 hipóteses aqui que podem surgir, que a gente tem que observar, porque eu posso ter um real abuso, eu posso ter uma falsa acusação, eu posso ter aqui uma alienação parental, eu posso ter uma heurística do viés, ou seja, eu posso ter uma premissa absolutamente equivocada. A criança está assada, a criança voltou assada da casa da avó. A criança voltou assada porque ela foi abusada. Ou não, a criança voltou assada porque ela brincou muito, ela fez xixi e não foi limpada. Então, assim, a gente pode ter inúmeras hipóteses, né? E esse caso que eu contei hoje, gente, depois vocês olham isso, assim, me chocou muito, porque foi assim, 10 minutos antes de eu olhar, esse caso dessa pessoa que foi queimada viva no México. Um funcionário público. Olíbera, teria alguma punição, eu não sei, alguma atitude que pudesse tomar contra essas pessoas que antes mesmo de ser desenrolado o inquérito fazem esse tipo de coisa, de colocar foto do abusador, porque aconteceu também há uns 2 meses atrás aqui no Rio, no clube que meus filhos frequentam, a mesma situação. Um menino saiu da natação, foi para o vestiário, e aí falaram que um senhor, um idoso, mexeu com ele. Ele contou para a babá, apareceu polícia no clube, só que à tarde já estava a foto do idoso, onde ele morava, o que ele fazia, sem saber se ter tido inquérito, sem ter tido nada. O idoso. O limite da liberdade de expressão também, né? Aquilo que eu falei, as pessoas já fazem alguma coisa contra essas pessoas ou não? Teriam? Olha, a questão a questão é aquilo que eu falei. A rede, gente, é um estouro de boiada. Você pode ingressar, a gente sabe, eu posso ingressar. Eu tenho um cliente meu, tá? Que era uma pessoa conhecida, enfim, teve assim, a vida completamente destruída. Socialmente, completamente destruída por uma falsa acusação de abuso sexual. E hoje, ainda mesmo, a gente entrou com medidas para retirar, né? Poxa, mas assim, até retirar
até tirar post do Facebook, até a gente conseguir intimar, a tutela antecipada, gente, são semanas aí, a gente conseguir efetivação de uma medida, tá? Quantas pessoas... Então, assim, a gente consegue, mas a rapidez com que isso ocorre, para a gente conseguir reaver... Então, assim, esse meu cliente, para você ter uma ideia, ele perdeu o emprego, assim... Foi assim, hoje ele foi inocentado, mas pergunta se ele teve a vida dele de volta, não teve. Justamente que eu ia... Fumaça tem fogo, aquele ditado popular, né? Onde tem fumaça tem fogo, então cometeu. Não, cometeu, né? É aquela história, a gente sempre esquece, né? Eu estava vendo a novela Pantanal e ele estava falando, ela apontou um dedo e falou, não esquece que quando a gente aponta o dedo, tem outros 3 virados pra gente, né? Então, a gente tem que cuidar quanto a isso, né? A gente tem um pouco de consciência, né? E olhar para a criança, proteger aquela criança, porque, gente, essa criança também, esse caso dessa criança que eu falei, que meu cliente foi escrachado, essa mãe, de uma forma tão maldosa, ela jogou nos grupos de WhatsApp do colégio, a criança teve que se mudar de escola, gente, porque essa criança sofreu tanto bullying, tanta humilhação pelos coleguinhas, que ela teve que mudar de escola, a criança, assim, foi terrível. Então, assim, esquece também dessa criança, que essa exposição, ela vai ocasionar prejuízos também para essa criança, piores ainda do que aconteceu, sabe? De uma forma, assim, que as pessoas não pensam, né? É verdade. Eu ia perguntar até para a Cláudia justamente sobre isso, né, que nós estamos falando aqui, sobre a consequência desse ato, né, para no caso, né, o professor, nós reparamos, até estava conversando com a Carol, que ele passa o filme quase todo em negação, né? E ele custa acreditar, tanto que ele volta todos os dias para o trabalho, né? Inclusive o final do filme é ele no trabalho, né? Ele ali, como se a vida dele, ele tentando manter, entre aspas, né? Não sei se era essa a intenção, tentando manter a vida dele ao normal, o máximo possível normal, só que não consegue mais, que é o que a Líbera está apresentando para a gente, né? O que isso representa, Cláudia, emocionalmente, psicologicamente, na vida dele a partir de então, né? É uma situação muito grave, né? Porque ele é atacado, vamos dizer, na sua dignidade, né? Na sua intimidade, e ele fica realmente proibido de poder ser o que ele é, né? Que é o que ele tenta até o fim ele tenta dar aula, ele vai, ele tira o que estava fechado, vamos dizer assim, como pela polícia, né? Então, assim, ali, nesse caso, nós vemos 2 pessoas com grande sofrimento psíquico, que é o Alex e o próprio Rubens, né? É o Alex e o próprio Rubens também precisaria de um apoio psicológico para poder enfrentar, vamos assim, todo esse processo que já passou e que vai passar do julgamento dele, né? Mas é uma pessoa que realmente já foi empobrecida em todas as suas possibilidades, né? E o que leva essas pessoas que estão por trás das redes sociais a fazer isso? Isso é comportamento narcisista? Como é que funciona isso? Essa necessidade das pessoas de expor os outros, de expor a própria vida, né? Porque isso também, hoje se fala muito desse sharing, né? Da exposição das crianças, né? Em redes sociais excessiva, né? Porque isso tem alguma coisa a ver com a personalidade nossa, da gente ter essa necessidade? Parece que tem, vamos assim, um grande grupo de pessoas que vive o visual, né? Vive o virtual, né? Por ter uma vida muito vazia, por ter uma vida muito empobrecida, vai para o visual. Então, assim, essas pessoas entram em situações desse tipo, entram em situações de apresentação de beleza, fotografias, é um perfil que a gente vê, né? De pessoas que não estão, vamos assim, preocupadas com a essência do problema, né? Tinha algum dos pais que dizia, não, isso, vamos devagar, isso tem que ser melhor avaliado, mas esse número era um número muito pequeno que não conseguiu segurar aquela explosão que foi, né? De ataque, né? De vingança, né? Que se viu pelas redes sociais. As redes sociais têm uma força enorme, vamos assim, na vida de hoje.
A gente, enquanto a gente não tiver no nosso país, né, leis que regulamentem de uma forma muito mais efetiva esses compartilhamentos, essas exposições, essas manifestações, enquanto a gente não tiver isso, a gente vai infelizmente tendo. A gente vê o que acontece com pessoas públicas, né, pessoas não públicas, então a gente vê que isso é cada vez mais frequente, e a gente tem que lidar com isso, né, a repercussão que isso pode ser, ela é muito positiva, e pode ser muito negativa. Eu estou com um caso de uma amiga, uma excelente advogada, em que a parte contrária ela cria perfis e começou a fazer postagens negativas no Google para desqualificar o escritório. Então, assim, já entraram. Você entra com uma ação judicial, derruba o perfil, ela cria outro perfil para inventar, desqualificar. Então, a gente vê que, assim, para a nossa imagem ser derrubada é uma questão que a gente luta tanto, né? Nós profissionais, nós vemos a nossa imagem, né? Como profissionais, né? Mas para a gente ter a nossa imagem derrubada são questões de segundos, né? E aí, imagina quando a gente está falando de um pai, de uma mãe, de uma situação dessa que já gera uma comoção social, e a gente vê a conduta do delegado já é uma conduta acusatória, né? Sim, a gente já vê pessoas que trabalham, já tem você já houve ali um pré-julgamento, não há nenhuma espécie de entendimento, de acolhimento, né? Porque isso gera uma revolta, né? Então, assim, você já vê a postura do delegado absolutamente, né, inquisitiva, uma postura já condenatória, né? Até porque já veio, né, do comentário de um amigo, né? Falar, foi a indicação de um amigo, então já vem influenciado, né? Exatamente. E nós temos um comentário aqui que eu gostaria de trazer para a gente discutir por causa de uma palavra que o nosso amigo trouxe. A pessoa do perfil é Nil Professor. Também tem um amigo de conduta ilibada que passou por uma avalanche de acusações mentirosas e até hoje não conseguiu refazer a sua vida. Né? Nós, num programa anterior que falamos também sobre aliciamento de menores e estupro de vulnerável, o outro filme mostrava justamente no final a pessoa de conduta ilibada. Ele era um professor, né, e estava com a mulher, com o filho, passeando como se nada tivesse acontecendo, mas ele era ele que era o aliciador, né? Foi ele que conquistou a menina com mentiras e perfil falso numa rede social, aliciou, né? E trouxe a menina para perto. Quando a menina chegou e viu que ele era adulto, ela se assusta, mas ele consegue convencê-la ao ponto de levá-la para um hotel e ter relações sexuais com ela, né? Então, o que eu estou querendo trazer aqui para a gente, até que ponto essa conduta ilibada ela pode trazer para a gente esse conflito, né? De será que é verdade, será que não é? Porque a gente fica naquela, né? A conduta ilibada ela pode ser uma máscara. E como é que isso funciona? E se for verdade que ele realmente tem uma conduta ilibada, ele é um homem sério, ele realmente está fazendo, porque o Rubens, ele mostra um comportamento totalmente imaturo, né? Ele é muito bobo, ele fala besteira, ele fala sobre as adolescentezinhas lá do grupo, né? Mas não é isso que torna ele um abusador, né? Isso é um pré-julgamento. Justamente. Mas os abusadores também não têm um perfil? Sim, aquela história, o perfil. Se ele é homossexual, você é homossexual, então você é homossexual, você vai abusar de meninos, né? Então, já é aquela história, né? A pessoa é branca, loira, é um médico, está ok. Agora, se a pessoa é negra, se a pessoa... A gente vê muitas situações de pré-julgamentos, né? De situações, assim, isso não existe. Para a gente ter uma ideia, a cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil. A gente tem um número absurdo de abuso sexual, né? No nosso país. Então, assim, a gente vê... médicos, advogados, pessoas do mais alto escalão, pessoas simples, né? Pais cometendo. Não existe um perfil, gente. Não existe um perfil. Mas estatisticamente, Líbera, também não coloca que a grande maioria dos abusadores mora em casa, né? Isso, são pessoas próximas. Tem isso também, exatamente. Né? São vizinhos, são parentes, são primos, são tios, são avós, pais, professores, médicos, aí a gente vai falando, né? A gente volta para esse mesmo contexto. Estamos falando de pessoas ilibadas, o pai é a pessoa que mais
né? Seria, né? Abusa da criança, isso estatisticamente, né? O que a gente vê é que as pessoas são dissociadas, né? Muitas pessoas têm dissociações, elas aparecem assim, é um bom médico, tem uma boa atuação clínica, seja boa relação com a equipe médica, e dentro de casa aparece a loucura, ele abusa do seu filho, né? Então, isso também é importante a gente ver, que as pessoas têm aspectos dissociados, né? E não totalmente integrados, né? Não é aquela coisa, né, de historinha de filme, né, a bruxa má ou, né, o mago, não tem um perfil, né, e a gente tem que tomar cuidado, né, com esses pré-julgamentos que a gente faz, né, eu acho que a gente tem que começar aquela história do dedo, né, apontei e a gente tem que começar a pensar, né, que tipo de... Hoje as pessoas estão com medo de abraçar, a gente vê hoje os professores com medo, a gente vê... eu tenho, por exemplo, pais que a gente tem numa situação, e eu indico, senhoras, eu indico até meu cliente não limpar a filha, não dar banho sozinha na filha, porque às vezes eu tenho situações tão conflituosas, sabe, de convivência, a gente consegue regulamentar a convivência, e aí eu falo, olha, não dá banho sozinha, esteja com a babá, esteja com alguém próximo, porque infelizmente... Sabe? E, infelizmente, são situações que surgem. Olha só que absurdo, né? É doloroso eu ter que falar, né? Até o cuidado tem que ter uma certa, né, amenidade para evitar qualquer discrepância de interpretação, né? Esses casos, o que acontece? É em dúvida para a criança. Então, na dúvida, o que você faz? Você primeiro afasta, né? Já faz eu falo que é uma pré-condenação, porque você afasta hoje no nosso... Apesar do artigo, quando a gente fala de alienação parental, o parágrafo único do artigo 4º, ele fala que havendo uma eventual suspeita de uma situação, de um eventual abuso, o próprio ECA determina o afastamento cautelar daquela pessoa acusada como proteção àquela criança, mas tem que ser dado o efetivo acompanhamento, né, que sejam as visitas ou convivência assistida, até para que se ateste através de um profissional, se efetivamente, porque a própria, né, doutora, a gente sabe que uma criança... Tem alguns perfis, então aquela criança que o pai abusou, o padrasto abusou, o pai abusou. No primeiro momento, a gente já sabe até mesmo a reação corporal daquela criança, aquilo é inclusive um meio de prova para a gente, né? A importância disso também, né? Mas o que a gente vê é assim, né? Já se determina o afastamento cautelar, e aí é anos e anos até a gente conseguir recompor. E aquilo que você falou, reconstrução de vínculos afetivos. Já era. Já era. Infelizmente. É verdade. Bom, gente, fica então... vácuo, né? A gente fica meio perdido realmente, né, assim, do que pensar, do que falar, porque o tema ele é bem sensível, né, como a Carol falou desde o início, né, ele é bem sensível e nos toca muito, porque, na verdade, né, como nós dissemos aqui, fala de criança, então a gente fica sempre naquela, né, como é que a gente não vai proteger, ele né? abusou, Líbera, Cláudia, e afinal? Qual é? Não dá para saber. Não dá para saber, né? A gente não pode saber porque a criança não foi ouvida, porque eu não tive, né? Eu não tive nenhum contraditório aqui, eu não tive uma avaliação psicossocial nessa criança, eu não tive a oitiva da mãe para ver como é que foi essa, né? Então, assim, é muito difícil. Eu acho que falando alguma coisa, eu vou estar fazendo o que o filme fala, é equivocado. Então, assim, na dúvida, gente, não aponta o dedo, não compartilha, toma as medidas cabíveis, proteja essa criança, porque existem muitos casos. Eu acho que a mensagem do filme foi essa, justamente a rede social. Cuidado, né? Eu acho que a mensagem foi essa. Você não deu nem para saber se foi ou não. Saiu atropelando, já julgou, já condenou, sem direito a recurso. E ele poderia, como vocês disseram, até estava pode ter um segundo filme, mostra a inocência dele. Ele já foi condenado, ele já foi julgado socialmente. Esse cara ele nunca mais vai conseguir trabalhar naquele local, ele sempre vai ser taxado como um pedófilo, né? Então, é muito triste. Então, acho que a mensagem que a gente tem que deixar aqui desse programa é a gente ter atenção máxima, a criança sempre absoluta. Responsabilidade, né? Com a criança, vamos dar voz a essa criança através de profissionais, né? Através dos psicólogos, através, né, de um da forma correta, né?
de uma forma correta e evitar pré-julgamentos nas redes sociais. Sim, fazer avaliações profundas, né, do que está se passando. Né? E o acompanhamento dessa criança, né? Acompanhamento psicológico, né, Cláudia? Claro, claro. Como eu disse, qual é o problema dele? É o professor ou o pai? Né? Isso eu afirmo. Eu acho que é o pai, né? Eu acho que o pai cria situações muito, muito trágicas para esse menino. Sim, com certeza. Bem. E aí, então, gente, olha, é uma pena a gente ter que encerrar o nosso programa. Eu agradeço, nós agradecemos aqui do programa, eu e Carol, agradecemos muito a participação de vocês. Muito obrigada, doutora Líbera Copete, muito obrigada, doutora Cláudia Miranda. Carol, minha querida amiga, obrigada, como sempre, pela parceria. Obrigado, doutor Marcelo, pela parceria com a TV Erga Omnes e a Comissão AB Vai à Escola. E, gente, fiquem conosco aí para o próximo programa, viu? Aguardamos vocês aí na próxima edição. Até mais e boa noite a todos. Obrigada, gente. Beijo. E agora